Muito bom dia, galera. Bem-vindos a mais um Café com Edu. Deixa eu posicionar minha câmera aqui. Grande André. Rápido no gatilho. Marcado o nosso encontro, 8 horas da manhã. Bom dia, Rafa. Bom dia, galera que está entrando aqui. Eu vou ligar aqui o Facebook Live, enquanto o Periscope já está ativo. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. E agora sim, bom dia, galera do Facebook Live também. Bom dia, Cris. Bom dia, Simone. Bom dia a todo mundo. Eu tô aqui com a minha camiseta Ubuntu. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês para mais um Café com Edu. Hoje é dia 12 de julho de 2016. Um clima de férias, assim, né? Muita gente ainda saiu de férias. Eu não, eu tô por aqui mesmo. Algumas pessoas têm me perguntado, eu tô aqui com o meu cafezinho, ó lá, como sempre, minha caneca do Pateta. E algumas pessoas têm me perguntado o que é o Café com Edu, então pediram para eu explicar normalmente todo o início de programa, né? Então o Café com Edu é um encontro marcado comigo toda terça-feira, 8 horas da manhã, onde a gente vai estar... desde que eu fundei a Rede Ubuntu, e aí quem não sabe o que é a Rede Ubuntu, de empreendedorismo, a Rede Ubuntu é uma rede efetivamente, uma galera, pessoas, organizações que se juntam de maneira colaborativa. Ubuntu significa colaboração, interdependência, humanidade, e a gente faz empreendedorismo, a gente trabalha com... processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática, tá? Então, desde que eu fundei a Rede Ubuntu de Empreendedorismo, há 7 anos atrás, eu tenho escrito no blog da Ubuntu, o que me deu muito prazer. E aí, o ano passado, eu acabei lançando um livro e desde então eu decidi mudar um pouco o estilo de compartilhamento dos conteúdos ou das minhas experiências empreendedoras. O Café com Edu é basicamente um compartilhamento das minhas experiências empreendedoras. Então é isso. Então toda terça às 8 horas da manhã, tanto no Periscope quanto no Facebook Live, eu tô aqui para a gente bater papo, para eu contar um pouquinho das minhas experiências e também poder ouvir vocês, trocar ideia, trocar perguntas, etc. Né? Bom dia, Dani. E aí o pedido também nesse Café com Edu é que todas as vezes que vocês tiverem perguntas e tal, coloquem ou no início aqui das nossas transmissões ou no final, para que eu consiga também desenvolver algum conteúdo, alguma reflexão, alguma experiência que eu passei, né? É muito gostoso, tem sido muito prazeroso esse café. Vários comentários, várias repercussões. Muita gente não consegue acompanhar ao vivo, pelo horário ou por algum motivo, estão levando o filho na escola, etc. Mas acabam acompanhando depois, gravado, porque ele fica disponível aqui na minha página do Eduardo Zaidental no Facebook, ou a gente coloca no canal do YouTube, no www.youtube.com/redeubuntu, tá bom? O tema de hoje é incluir e transcender. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Fruto da polêmica, entre aspas, da assinatura do contrato do Jamie Oliver com a BRF. Então, para quem não sabe, o Jamie Oliver é um chefe de cozinha aí famoso e que tem todo um trabalho muito importante na melhora da nutrição. Ele tem um propósito muito lindo, vem fazendo um trabalho mundial de melhorar a nutrição das crianças, das escolas e trazer conscientização sobre o que a gente está comendo. E para muitas pessoas surpreendeu o fato dele, no final das contas, assinar um contrato com a BRF, que é uma empresa brasileira, a maior produtora de carne de frango do mundo. Eu vi uma estatística, se não me engano, de 10 a 20% de toda a carne de frango do mundo é produzida pela BRF. Bom dia, Marcelo.
E aí, uma coisa interessante é que rolou uma polêmica, né? Principalmente das pessoas que estão engajadas muito nessa causa de melhorar a nutrição, de melhorar a alimentação da população mundial. E aí, putz, meu, como assim, né? O Jamie Oliver se vendeu, como é que ele pôde, né, trair o seu propósito e tal. E eu vi alguns comentários, alguns posts sobre isso e tal, e resolvi dedicar um pouco a conversa de hoje sobre esse assunto. Principalmente porque, na minha opinião, e aí tem um mantra quase da teoria integral, chama incluir e transcender. Né? Desde que eu fundei a Rede Ubuntu, é, a Rede Ubuntu, de alguma maneira, o propósito dela é espalhar o empreendedorismo. É com que cada vez mais pessoas consigam se olhar e, ao olhar para elas, elas olham para os outros. Isso é Ubuntu. E aí, portanto, a gente vai conseguir criar um movimento positivo de propósito na sociedade. E desde que eu fundei a Rede Ubuntu, eu tenho muito claro que é preciso incluir todos nesse processo. Né? Então, sempre teve uma conversa sobre quais são empresas que a Rede Ubuntu trabalha ou quais são empresas que a Rede Ubuntu não trabalha. E eu sou muito do pressuposto de que a gente trabalha com todo mundo. Porque todo mundo tem direito, de alguma maneira, a fazer uma reflexão de propósito, a se olhar e olhar para os outros. Né? E aí, portanto, eu sou muito... me surpreendeu, efetivamente, a assinatura do contrato do Jamie Oliver, mas, ao mesmo tempo, fez todo o sentido, porque, inclusive, a fala dele foi nesse sentido, né? De que, olha, a transformação do mundo passa pelas organizações também. Então, a gente precisa conseguir dialogar, né? Exatamente, Dani, é isso aí. Então, assim, a gente precisa dialogar e eu, como Rede Ubuntu também, eu vou entrar nas organizações e vou fazer o trabalho que eu acredito, né? Obviamente, aí, se eu começo a fazer um trabalho que eu acredito, mas que não ressoa com a organização que eu estou fazendo, ou que vai começar a romper aquilo que eu estou acreditando e a gente não chega num lugar comum, aí sim o excluir, né? Aí, não, acho que a nossa relação não vai funcionar. Mas a tentativa de, vamos trabalhar junto, vamos começar a tentar melhorar, né? Vamos tentar começar a fazer trabalhos com propósito, alimentos, etc. Imagino que o Jamie Oliver estava nessa toada, porque ignorar não vai resolver. Né? O que vai resolver é a gente conseguir começar a trabalhar junto. Né? E é muito comum, e aí pegando uma outra teoria, fazendo parte da teoria integral, que é da espiral dinâmica, que é dos níveis de consciência. Quem não conhece muito esse assunto, vale a pena. No livro que eu lancei o ano passado, As Raízes do Empreendedorismo, esse é o título do livro, está disponível no nosso site www.redeubuntu.com.br. A gente fala um pouquinho de níveis de consciência, né? E é muito comum, isso aí, incluir e transcender. É muito comum, quando a gente passa de um nível de consciência para o outro, a gente de alguma maneira rejeita o anterior, né? Então isso é muito comum, aconteceu comigo. Quando eu saí do mundo corporativo, existe uma tendência, quando você sai do mundo corporativo, de rejeitar, de dizer, não, cara, esses caras não manjam nada, eles só querem ganhar dinheiro, né, uma engenharia que é montada para acabar de alguma maneira com as pessoas em detrimento de resultados. E eu também, de novo, confesso, eu pensei sobre isso e tive muito essa postura, né? Um pouco de rejeitar, daquele mundo que eu estava vindo, não, agora eu quero trabalhar com propósito, eu quero, né, eu quero ter uma vida mais sustentável, etc. Isso faz parte do processo evolutivo, né? E à medida que você vai caminhando, você vai percebendo que, de novo, você precisa incluir e transcender aquele estágio anterior. A revolução industrial e todo o processo evolutivo das grandes organizações tem um benefício enorme para a sociedade. Se a gente olhar por algumas perspectivas, a gente aprendeu muito sobre produtividade, sobre entrega de resultado, sobre eficiência, que são coisas que o mundo precisa muito. Eu já vi uma reportagem, inclusive, sobre alimentação,
dizendo que se não acontecessem as evoluções tecnológicas que de fato aconteceram ao longo dos anos, a gente ia ter problema de fome mais sério ainda, né? Porque a gente já tem um problema de fome, mas aí é por um outro problema de desigualdade, não um problema de falta de alimentos. Mas a gente teria falta de alimentos para a população mundial. Então, tem um lado muito positivo das grandes corporações, das grandes organizações, em estar evoluindo as tecnologias e os meios produtivos para alimentar a população, né? Obviamente, reconheço que tem uma sombra disso, que é, de alguma maneira, a sociedade começou a ir atrás de resultados, e principalmente as organizações, e infelizmente a gente, como sociedade, ainda só mede as organizações por lucro. E aí, portanto, o sistema todo está montado para lucro, e, portanto, você começa a ver algumas organizações fazendo tudo pelo lucro. Qualquer coisa pelo lucro. E aí é que mora o perigo, né? Mas pô, como a gente mexer com isso? Mexendo com isso é dialogando. Vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar com a BRF, vamos trabalhar com outras organizações na sociedade, hospitais, né, saúde, só para sair de alimentação aqui um pouco, saúde, automobilística, né, falando de indústrias ou de serviços. Vamos trabalhar com essas organizações para a gente ajudar, para que a BRF existe? O que ela efetivamente está querendo, né? E como é que a gente vai colocar isso em prática? Isso é empreendedorismo, né? E aí eu queria dar um exemplo, aproveitar o café de hoje, para dar um exemplo sobre as raízes do empreendedorismo, que é o objeto do livro que eu fiz o ano passado, e o porquê que eu uso muito as raízes do empreendedorismo no meu dia a dia. São 5 princípios do empreendedorismo. Então, pegando o caso desse, por exemplo, imagina que e de fato a BRF é uma cliente minha, tá? Portanto, eu já passei por essas reflexões também, né? Quer dizer, alguma organização que você, fala assim, ou alguma coisa que você fala, estou em dúvida, né? Primeiro princípio, se abrir, né? Vamos enxergar a perspectiva do outro? Deixa eu enxergar a minha perspectiva, né? Vamos começar, né? Vamos começar a dialogar, né? Tem uma frase no livro até que eu peguei de um filme, chamado Compramos um Zoológico, muito bom o filme, e é uma sessão da tarde total, assim, né? E tem uma mantra ali no filme muito bom que é por que não? Por que não comprar um zoológico? Né? E aí, para mim, o mantra do abrir é por que não? Vamos experimentar? Vamos trabalhar junto? Beleza. Aí, segundo princípio das raízes do empreendedorismo, incluir. Não basta eu ouvir a tua perspectiva só, não basta eu falar sobre a minha perspectiva e ver o que eu estou sentindo e o que a outra pessoa está sentindo, mas deixa eu compreender, deixa eu tentar entender o que você está falando e as tuas questões e as minhas questões, né? Como é que a gente pode, de alguma maneira, e aí vai para o terceiro princípio, colaborar, como é que a gente pode juntos trabalhar para, se a gente concorda com um determinado propósito e a gente chega a algum lugar comum no determinado propósito, vamos colaborar para a gente conseguir, por exemplo, produzir alimentos de uma melhor qualidade, ajudar uma população que ainda morre de fome no mundo, que é inadmissível, na minha opinião. Como é que a gente pode... Bom dia, Rafa. Como é que a gente pode trabalhar junto, né? Então, terceiro princípio, colaborar, né? Aí, quarto princípio, que é o meu favorito e que tem muito a ver com esse caso do Jamie Oliver BRF, que é ornar. Eu adoro essa palavra, né? Ornar, se pronuncia desse jeito. Tem a ver com a coerência, tem a ver com a consistência, tem a ver com ornar aquilo que tem dentro de você com aquilo que tem fora de você. Então, à medida que eu começo essa relação com essa empresa, com essa pessoa, ou com essa questão, está ornando ao longo do tempo? Isso quer dizer, a empresa, por exemplo, a BRF ou o Jamie Oliver mesmo, né? Porque ambos precisam ornar, né? O que a gente está dizendo está ornando ao longo do tempo, né? A gente falou que a gente quer isso. A gente está fazendo isso mesmo? E aí ter conversas robustas e verdadeiras na organização, nessas relações, para ver se está ornando. E a gente não orna 100% do tempo. Nem eu, nem uma empresa, nem ninguém. Só que a busca por ornar é fundamental, né? Então, será que a BRF e o Jamie Oliver estão ornando? E ao longo do tempo eles estão construindo efetivamente uma coisa que eles acreditam? E aí, quinto princípio, acreditar. Para começar um processo, eu preciso acreditar no outro, eu preciso acreditar em mim mesmo, eu preciso acreditar em algo maior, né? E aí a gente consegue trabalhar junto, né? Então,
Ornar é tudo de bom, né, Eliseu? Bom dia, Eliseu. Bem-vindo. E buenos dias, José Mário, que está em Colômbia. É, então, pegando os princípios do empreendedorismo, abrir, incluir, colaborar, ornar e acreditar, a gente consegue, por exemplo, numa relação dessa, onde você está em dúvida, onde você acredita muito na transformação, mas de alguma maneira você, não acho e tal, não quero. Que tal se abrir, incluir, colaborar, ornar e acreditar? Né? Óbvio que eu não estou dizendo que em todas as relações isso vai acontecer e vai fluir. Também não estou dizendo que o Jamie Oliver e o BRF vão se casar pro resto da vida. O ponto só é o seguinte, acho muito válido, né, a gente começar a trabalhar juntos. Né? A transformação do mundo passa por incluir e transcender, passa por a gente se abrir, tentar ver a perspectiva do outro e a gente começar a trabalhar junto. Eu sei que irrita muitas vezes, que pega nas tuas questões, né? E muitas vezes é isso, isso tem muito a ver com níveis de consciência, né? Porque se está irritando, se está pegando em você ouvir o outro, ouvir a outra perspectiva, é porque você não está lá ainda, né? Porque você tem um processo evolutivo ainda para acontecer, né? Você tem muita coisa para trabalhar com você, né? Exatamente, os perigos da rigidez. E aí tem muito a ver com o Café com Edu que a gente trabalhou sobre fluidez, né? A nossa capacidade de dançar nessa história, né? Outro grande exemplo é a questão política que a gente vive hoje no país, né? Com uma polaridade absurda, como se fosse um lado só que fosse a solução para o problema que a gente vive, né? É só social ou é só econômico? Na verdade é uma dança dos dois. Tem horas que é isso, a economia está na lástima, a gente vai ter que focar na economia. Mas não podemos esquecer do social, não precisamos trabalhar pelo social também. Em certas horas eu faço uma balança para cá, outra para lá. Tudo bem que eu sei que na política não é só uma questão de polaridade, é uma questão ética, e aí tem outras questões que não vamos entrar aqui hoje. Mas só pegando a questão da polaridade dos temas, de novo incluir e transcender nossa capacidade de poder escutar o outro lado e trabalhar junto. A transformação do planeta passa por a gente incluir e transcender, a gente trabalhar com os diferentes players, os diferentes pessoas e organizações chaves da sociedade para que a gente consiga ir transformando sistemicamente, né? E como é complexo e tem a ver com fluidez também, aqui não estou dizendo que toda vez a gente precisa trabalhar com as grandes organizações, porque ao mesmo tempo que as grandes organizações estão rolando, tem um outro movimento acontecendo de startups e de novos modelos emergentes que estão surgindo e que muitas vezes são incluídas pelas organizações, grandes organizações, ou mesmo elas tomam conta e deixam as grandes organizações obsoletas, né? E essa dança precisa acontecer. E isso tem tudo a ver com o empreendedorismo, né? E por isso que os 5 princípios eles são tão fundamentais, que é como é que eu lido com o meu nível de abertura, com o meu nível de inclusão, com o meu nível de colaboração, o quanto de capacidade eu tenho para me olhar e olhar o sistema onde eu estou inserido para ver se está ornando ou não está ornando, e finalmente o quanto eu acredito neste processo, em mim e nas relações. Tá bom? Então, falamos hoje sobre incluir e transcender, caso polêmico de Jamie Oliver com a BRF, que eu fico muito feliz. E aí um último comentário só, que é o incluir e transcender tem muito a ver também com... Eu venho trabalhando com organizações há 7 anos, né? Os nossos maiores clientes na rede Ubuntu disparados são grandes organizações. A gente tem BRF, Johnson & Johnson, Grupo Fleury, DASA, Natura. Quer dizer, a gente tem grandes organizações como clientes, e o que é sensacional é que muitas dessas organizações não ornam, tá? Tanto as nossas clientes quanto as outras. A gente não orna, eu, pessoa física, não orna, mas a gente tem uma expectativa de que... Bom dia, Márcia. Prazer, né? A gente tem a expectativa que a organização orne 100%, sendo que a gente não orna. Mas tem uma coisa importante que é o quanto a gente vê pessoas se transformando nessas organizações e sendo agentes de transformação, né? E estão lutando para transformar aquela realidade e para ornar aquela realidade. Então, o empreendedorismo e nós na Rede Ubuntu, a gente está muito focado nisso,
né? Em como é que a gente ilumina, como é que a gente, dá força, como é que a gente provoca, a gente estimula essas pessoas para que a transformação aconteça. E essas pessoas não necessariamente são os líderes hierárquicos, os líderes, os chefões. São líderes, sim, só que eles estão espalhados por diferentes lugares e diferentes setores das organizações. Tá bom? Alguma pergunta aí, galera? Para aí a gente ir encerrando. Queria agradecer a presença aqui, muito gostoso. Tem sido muito gostoso para mim também, Márcia, Cláudia, bom dia. Eu que agradeço, viu? Obrigado pela participação de vocês aí. Eu tô toda terça-feira, 8 horas da manhã, e nesse meio tempo, se quiserem mandar mensagens, trocar ideia, levantem os temas que vocês querem conversar aqui, a gente também conversa em cima, tá? E a gente vai anotando para a gente ir trocando ideia aqui, tá bom? Mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Pô, Marcelo, bom, hein? Se puder me escrever melhor sobre isso aí gostaria de bater um papo sobre isso também, tá bom? Um ótimo dia para vocês e boa semana. Para quem está de férias, boas férias. Para quem está ralando, bora trabalhar, galera, que o mundo está precisando e a gente também, né? E um beijo grande, ótima semana para vocês e até semana que vem, terça-feira, 8 horas da manhã. E se você não pôde acompanhar ao vivo, aí você pode ver gravado aqui na minha página, Eduardo Seidental, Eduardo Seidental é a pronúncia, mas mais fácil falar Eduardo Seidental, e no nosso canal do YouTube, na Rede Ubuntu, na playlist Café com Edu, tá bom? Beijo grande. Beleza, tá anotado aí, tá? Empresa pequena, familiar, conflitos. Pode deixar que isso é um tema bom, muito saudável e realmente desafiador. Valeu, Marcos. Que bom. Daqui a pouco tamo junto aí. Um abraço, galera. Boa semana. Valeu.